A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Que bom que vocês estão aqui conosco. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, o valor da honestidade. É esse o tema da nossa lição. Mas antes de você começar a sua aula, querido professor, não esqueça de bem receber o seu pré-adolescente e aí depois fazer um momento de devocional, leitura do texto que você pode estar escolhendo. Um dos textos do devocional da semana, escolha um dos seus pré-adolescentes para que eles possam estar lendo e aí depois você pode estar dando início à sua aula. Como a gente já vai começar com essa parte de recebendo um adolescente, de fazendo um devocional, você pode deixar um objeto, pode ser uma caneta colorida ou outro objeto em cima da sua mesa e do nada você se dê conta, antes de iniciar o tema da lição, e você vai perguntar de quem é aquele objeto. E aí você, exemplo, foi uma caneta, né? Aqui é um piloto, mas foi uma caneta. Aí você vai, minha gente, tem uma caneta em cima da minha mesa. É de algum de vocês? E espere para ver se alguém vai dizer, é meu, tia. Não, esse daí é meu. Não, não é meu. Não sei de quem é. E aí, depois que você deixar cada um falar, né, se era dele ou não, se eles sabem de quem é, você vem com o tema da lição, o valor da honestidade, ou seja, de ser sincero, de ser verdadeiro, de realmente fazer as coisas certas. Então, diga ao seu pré-adolescente que hoje a gente vai estar estudando sobre isso, sobre o ser honesto, né? E aí a lição bíblica de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 23 e 23, e também em 1 Pedro 2 e 12. Não esqueça de incentivar o seu pré-adolescente à leitura bíblica. O Mateus 23 e 23 eu vou deixar em aberto, mas eu vou ler para vocês 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 12, que diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, falar sobre a importância, né? Nesse texto fala que as pessoas vão estar lhe observando. Então, que de forma honesta você seja, para que as pessoas também possam entender, porque você é o quê? É imagem e semelhança de Cristo. Então, é algo que Cristo é, honesto. Então, a gente também precisa ser. Então, esse foi em 1 Pedro 2 e 12. E a Bíblia diz em 1 João 2 e 6, diz assim: quem diz que viver unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Ou seja, Jesus Cristo ele passou pelos mesmos processos que talvez o seu pré-adolescente passa. E aí você vai dizer a ele que assim como Jesus ele viveu aqui na Terra e foi honesto, ele também pode ser, porque também é capaz para ele. A nossa lição ela tem 3 objetivos: aprender sobre a importância da honestidade para a vida, destacar o conceito de honestidade a partir do exemplo de Jesus e explicar que ser honesto é um dever cristão. Esses são os 3 objetivos da nossa lição hoje, né? A lição nos diz assim: a honestidade é uma das marcas do caráter cristão. Jesus foi honesto do início ao fim e ensinou seus discípulos a seguir os seus passos. Quem é honesto tem uma vida plena e gratificante. Então, nessa lição, a gente vai estudar sobre isso. E caso alguém acabou dizendo que a caneta era dele sem ser, aí ele vai aprender que aquilo ele talvez se enganou e não era realmente a caneta dele, né? Mas ele vai aprender que como cristão, ele precisa ser honesto, né? É algo que a gente aprende desde pequenininho, quando está sendo formado o nosso caráter, através dos nossos pais. E a gente vai seguindo. Mas uma coisa que é preciso dizer é que a gente não precisa se corromper com as pessoas que estão ao nosso lado e se fazendo alguma coisa errada e a gente achar, não, vou fazer também, porque dá certo com ele, pode ser que dê comigo. Não, seja honesto em tudo, mesmo às vezes você tendo que perder. O ponto 1 da nossa lição diz assim: o que significa ser honesto?
Aí tem a influência da honestidade. B, o desonesto colhe o fruto de sua desonestidade. E o C, honestidade e fidelidade, elas andam juntas. E aí, qual seria o significado de ser honesto? Traga para a classe, perguntem antes para eles o que eles acham de ser honesto, quais são as características de uma pessoa honesta, e depois você vem para a definição, que é a característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente irrepreensível. O verdadeiro cristão não encontra dificuldade para ser honesto, ou seja, é algo que é natural. Ele já faz por conta própria. Não precisa ser imposto, não precisa ser obrigado a fazer, mas ele já age de forma natural, né? E a lição, ela nos traz a respeito da influência da honestidade sobre Jefté, né? E você pode, querido professor, estar pesquisando sobre a vida de Jefté e trazendo para a sala de aula, contando quem foi Jefté, contando como era a vida dele antes e depois a mudança que houve, né? E a influência que ele teve sobre outras pessoas que começaram a olhar para ele, a admirar e observar que ele era um homem honesto e que deveria ser seguido, né? O ponto B fala sobre que os desonestos, né, colhem o fruto da sua desonestidade. Ou seja, todas as nossas escolhas têm consequência. Se você escolhe ser honesto, né, você vai colher frutos de honestidade. Mas se você escolhe ser desonesto, você vai colher frutos da desonestidade. Então, explique, relembre, né, sobre isso, sobre essa importância dos nossos atos, eles sempre têm consequências. E o C ainda volta a falar sobre Jefté, né, honestidade e fidelidade andam juntos, ou seja, aqui ele faz um voto a Deus diante de uma situação e quando ele recebe aquilo, ele volta para apresentar ao Senhor, né? Então, a importância de quando a gente fizer uma oração, um pedido ao Senhor, da gente voltar para agradecer, de cumprir com aquilo que a gente disse que ia fazer, porque muito disso o Senhor se agrada. O ponto 2 da nossa lição fala: Jesus ensinou o valor da honestidade, ou seja, tudo sobre honestidade, sobre diversos temas da nossa vida, podemos sim aprender com Cristo. E Jesus, ele mais que ensinou quando ele esteve aqui e continua nos ensinando até hoje, né? A lição diz assim, que o maior exemplo de honestidade na Bíblia é o do Senhor Jesus. Ninguém foi mais honesto do que o Mestre. E mesmo assim, ele sofreu tamanha injustiça. E aí, o que é que você pode trazer para o seu pré-adolescente? Que por mais que ele seja honesto, pode acontecer sim, situações que ele não seja, que ele não tenha bons frutos, boas coisas para ele, né? Por quê? Porque nem todas as pessoas agem como ele age de forma honesta, né? Mas não é por causa disso que ele tem que mudar a sua essência. Jesus, enquanto esteve aqui, ele passou por diversas situações, mas ele não mudou a essência dele. Ele continuou sendo honesto e fazendo aquilo que ele tinha aprendido com o Pai. E assim a gente deve seguir, olhando para Cristo, mesmo passando por situações, por decepções, mas que a gente olhe para Cristo. O ponto A fala que Jesus é a maior referência de honestidade, como ele nunca houve, né? Os que confiam no Senhor não precisam viver trapaceando o seu próximo, pois sabem que a recompensa vem das mãos de Deus. Ou seja, faça ele entender que tudo aquilo que Deus tem determinado para a vida dele vai acontecer. Só que, às vezes, o seu pré-adolescente, por conta da faixa etária, por conta do corre-corre do dia, é ansioso que aquilo logo aconteça. Mas faça ele entender que tudo tem um tempo. Aí você pode estar lendo para ele Eclesiastes 3, lê todo o Eclesiastes e fale sobre os tempos. E que existe um tempo para cada coisa. Então, a mesma forma para a vida dele. Que não é porque não aconteceu ainda ou tem outras formas que talvez alguém até aparentemente mais esperto possa dizer a fazer, diga a ele que não vale a pena trapacear, né? Mas que ele continue no caminho que Deus ele assim
determinou, sendo honesto, fazendo a vontade do Senhor, que no momento certo vai acontecer aquilo que tem que acontecer para a vida dele. Mas o que ele não pode é ser como o mundo, né? Mostra os caminhos mais fáceis de percorrer. E ser honesto é nas coisas simples também. Às vezes é furar a fila na hora do lanche. Isso às vezes é trapacear também. É dizer, não, eu estava aqui. E o coleguinha dizer, não, você não estava aqui. Furar a fila é trapacear. Copiar, fazer uma prova e ficar observando o que o coleguinha está fazendo do lado. Isso não é honestidade. Você pode estar levando para a sua sala várias atividades do dia a dia e você perguntar, isso é honestidade? Isso é uma pessoa honesta ou desonesto? Faça uma lista de coisas e aí você vai fazer o seu pré-adolescente refletir sobre atos que antes talvez eles estejam fazendo, pensando que estava certo. Porque às vezes a gente acaba tanto fazendo por tanto tempo que a gente acha que o errado é certo, e quando na verdade não é. Então vai ser um momento de esclarecimento para toda a sua turma, né? O ponto B fala sobre uma nova natureza e aqui retrata sobre Nicodemos. E você pode trazer para a sala quem era Nicodemos, qual era o papel dele na sociedade, qual era a profissão dele, como é que as pessoas viam Nicodemos. E o que foi que tocou o coração de Nicodemos e ele resolveu mudar de vida. E a partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador, ele muda completamente as suas atitudes. Então, traga isso para a sua sala. E o C fala sobre a nova vida segundo o Espírito Santo, ou seja, que aceitar os ensinos de Jesus, né, e mostrar aos outros que é possível, sim, ser uma nova criatura, ou seja, ter uma nova vida restaurada por Cristo. O ponto 3 da nossa lição fala assim, é nosso dever fazer o que é correto. A gente como cristão, como pessoa, né, independente, a gente precisa ser honesto. É o nosso papel, é o nosso dever. O ponto A diz que o dever de praticar a honestidade. O B, sobre depender de Deus. E o C, praticar o que é justo. Deixa eu ler aqui para vocês. Há pessoas que encontram muitas dificuldades em fazer o que é correto. Elas continuam achando que as suas atitudes são normais, mesmo quando estão prejudicando a própria vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldade. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Provérbios 14:16. Fale sobre a importância de pensar antes de agir, de não agir por impulso, de refletir sobre os seus atos. Se aquele ato, um ato que a criança está fazendo, o pré-adolescente está fazendo, será que aquilo é certo? Ou será que ele está agindo errado? O ponto B fala sobre a importância e sobre a dependência de Deus, que aquele que anda com honestidade e integridade diante do Senhor, ele não precisa estar trapaceando. Por quê? Porque ele vive na dependência de Deus. E aquilo que ele precisa, o Senhor, ele pode sim conceder. E o C, praticar o que é justo, né? O Senhor espera justiça e retidão da nossa parte. Ou seja, para ser um cristão autêntico, temos que manter o compromisso de fazer o que é certo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tudo isso a gente pode encontrar aqui, na palavra de Deus. Todos esses ensinamentos. Como ser honesto, o que a gente deve fazer, o que Deus se agrada, o perfil de Cristo e aí seguir na nossa vida. Então, a gente tem esse manual. Oriente, incentive o seu pré-adolescente à leitura da palavra de Deus, a buscar cada vez mais conhecimento da palavra de Deus para que ela possa colocar em prática tudo aquilo que ela aprender com Jesus, porque só assim ela vai ter uma vida próspera, né? Cheia da graça e misericórdia do Senhor Jesus. A conclusão da lição diz assim, todo aquele que deseja seguir ao Senhor Jesus deve andar como ele andou. Ou seja, fazer as mesmas práticas que o Senhor Jesus fazia, praticando a honestidade. Esse é o dever de todo cristão que deseja desfrutar da eternidade ao lado do Senhor. Então, é copiando quem? Copiando Cristo. É copiando a tia que está aqui? Não. É copiando a Cristo. É olhando para o alvo. Tá certo, querido professor? Que você possa
junto com a sua classe, refletir sobre esse tema tão importante e colocar em prática. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente vocês e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, deixe lá seu comentário, né? E caso ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima EBD, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.